cantar? Canta. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir pra Oxalá. Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, Cortella. Que coisa, que coisa. Você sabe que uma das coisas que a gente mais faz, Xande, na vida é dar a volta em torno de uma questão. Cadê a resposta? Pois é. A gente inventa. Dá para inventar na arte, dá para inventar na ciência, dá para inventar na filosofia e inventa na religião também. É uma das coisas que você e eu, como qualquer pessoa, procuramos na vida é a resposta para uma grande pergunta, que é por quê? Por quê? Você lembra quando você era criança que você brigava com teu pai e tua mãe? E aí quando eles te pegavam, você falava assim, eu não pedi para nascer. E eles também falavam, nem eu. Aí a tua avó que te ensinou a música lá do fundo gritava, nem eu. Né? Então, nós não pedimos para nascer e estamos aqui. Tanta volta para muita resposta, você já deu bastante volta? Eu tenho dado tantas voltas até hoje, que tem uma coisa que me incomoda muito, é a coisa de eu achar que eu sou certo e o meu vizinho é errado, porque eu gosto de vestir azul e ele gosta de vestir preto. É. Ou eu porque eu tenho uma maneira de ver a vida e ele tem outra. Isso você acha errado. Isso me incomoda. Incomoda, e tem que incomodar. Uma das coisas mais bonitas da vida é que ela é múltipla. Você sabe que o segredo da vida é a biodiversidade. Isto é, a natureza ela existe porque ela não é idêntica, porque senão ela só se repetiria. E aí morre. Como a vida humana é múltipla. Quando a gente pensa em religião, tem um grande físico norte-americano de cidadania, mas ele nasceu no mundo britânico, grande parceiro do especial, né? Maravilhoso físico que ganhou muita coisa na vida, escreveu sobre tempo, história, né? E ele dizia algo, ele chama Freeman Dyson. Um dia, quando ele era criancinha, ele estava andando pela rua e ele virou para a mãe dele assim, na Inglaterra, né? Disse assim, mãe, por que tem tanto tipo de igreja diferente? E ela falou assim, sabe o que é? É que tem bastante tipo de gente diferente. Se Deus quiser só um tipo de igreja, ele tinha feito só um tipo de gente, né? Então, quando a gente pensa nisso que te perturba, incomoda, né, tem que perturbar mesmo, porque, afinal de contas, tanta volta, mas todo mundo junto. Nós estamos dando volta nesse lugar que a gente chama de planeta, né? E nós estamos juntos nele. E onde ele vai, a gente vai. A grande questão não é se você é diferente, é como é que eu acho aquilo que não é diferente, aquilo que nos aproxima. Né? E uma das coisas tristes, você sabe disso, é quando a religião separa no lugar dela juntar, quando as crenças elas apartam, quando o gosto pela cor, pela música, ele exclui. Né? Afinal de contas, se a gente ainda não tem uma resposta, a gente pode ter. Você achou na música uma parte da resposta? Bom, a minha resposta eu já tenho, mas é como se fosse assim, eu tenho a minha vida, eu sou um cara que eu não dou muita importância quando eu quero chegar a um objetivo e vem alguém e fala assim, não vai dar certo. Eu falo, não, fica com a tua opinião que eu fico com a minha vida. Por favor, tá? Porque você tem a sua vida e eu tenho a minha. Cada um, Deus deu uma vida para cada um. Tanto que nesse repertório do Caetano, tem uma música que ela tá nesse repertório exatamente por isso, Caetano. Não tenho nada com isso, nem vem falar. Eu não consigo entender sua lógica. Entendeu? Sim, mas aí o Caetano dá um passo legal, que é dizer, eu não consigo entender, mas eu quero entender. Pode crer. Você lembra que ele e o Gil até participavam de um movimento que ele dizia assim, procure saber. Procure saber. Procure saber. Inclusive, a minha resposta que você perguntou, eu já encontrei. A minha resposta é viver. Viver. Mas não é assim. Eu estou vivendo. É interessante porque a vida é tanta valia, né, tem tanta importância, porque a gente não pediu para chegar, de uma certa medida não quer partir antes daquilo que precisa. Esse intervalo entre um e outro, quem escreveu sobre ele foi Guimarães Rosa, o escritor mineiro.
na obra dele Grande Sertão Veredas, ele quase que diz, Xande, assim, o importante não é chegar nem partir, é a travessia. Né? O importante não é chegar nem partir, é a travessia. E a travessia você faz com as outras pessoas. Né? Você não faz sozinho ou sozinho. O ato de nascer e o ato de morrer, ele é solitário, a vida não. Quando você nasce, como diz a velha brincadeira, você nasce, você chora, os outros riem. Aí quando você parte, é provável que você pareça sorrindo e os outros estão chorando. Mas no entremeio, né, ali pelo monte da ponte, aí é outra marca. Né? Eu acho aquilo que você chamou de incômodo, eu acho muito feio quando alguém exclui outra pessoa porque ela pensa diferente. Evidentemente que eu não tenho de concordar com todas as pessoas nem o tempo todo, mas prestar atenção, notar, né, quando você agora lembrava do Caetano, quanta coisa, né? Você, né, nasceu em 1969, então você não pegou algo que eu peguei, que eu nasci em 54, que foi a chegada da Tropicália. E o Caetano trazendo coisa diferente, é a primeira vez que Gil pôs num palco uma música brasileira usando guitarra. Né? Aquilo produziu um desespero. Né? A gente está habituado a coisas magníficas com só o uso do violão, depois coisas que parecem que porque é diferente é menos. E não é. Né? Eu acho que a ideia de uma vida que traz todo mundo junto, né, ela é muito mais gostosa. Né? Você sentia, quando criança, né, no teu movimento de infância, antes de mudar, né, para Pilares, você sentia a presença da religião na tua vida, por exemplo? Tinha na família? Senti. É, Fui criado dentro. é. Fui Qual criado, religião? não em todas. Todas. Tá, Todas eu posso dizer, o evangélico e o espiritismo. tá, Eu fui criado na macumba e na igreja. tá. Então ali, já criança, eu conseguia ver a diferença, só que tinha uma que é a coisa que me move até hoje, é a fé. A fé. Eu sou um cara eu tenho uma fé muito grande. Então eu consigo entender um lado e consigo entender o outro. Mas eu aprendi que Deus está acima de tudo isso aí. Pois é. Você sabe que tem vários nomes, né, para Deus. Alguns dizem deuses, deusas. Você pega, por exemplo, na música que você cantava no início, né, no Banho de Folhas, aparece a invocação de Oxalá. A própria ideia de invocar é chamar para você. É. Né? Você chama. Outra coisa é provocar. Provocar é eu mexer com você de modo negativo. Né? Agora, invocar é chamar para dentro de mim. E quando alguém traz Oxalá como forma protetiva, isso é uma coisa tão humana. A gente deseja tanto que a nossa vida ela não seja desperdiçada, que ela seja encharcada de afeto, de alegria. Claro que ela dá trabalho, dá esforço. E quando alguém, como na música, né, vem em busca de uma força divina, como Oxalá, né, que alguns chamam de Oxalá, outros têm forças com outros homens, outros não têm nome nenhum, mas têm fé. Né? E eu conto uma coisa sempre, e gosto, Xande, não sei como é que você vê, né? Na cidade do Rio de Janeiro tem uma coisa que eu acho admirável, admirável. Né? Eu nasci no Paraná, moro na cidade de São Paulo, mas no Rio, as pessoas, por exemplo, no fim da tarde de um domingo magnífico, em que você passa o dia na praia, quando o sol está se pondo, o povo se junta na beira da água e fica batendo palma para o sol. Você diz assim, isso é religião? Não, isso é reverência à vida, isso é agradecimento. Então, quando você diz, eu fui criado com o espiritismo, um pouco da macumba, um pouco daquilo que é o mundo evangélico, isso te fez bem? Fez. O quê? Não, me fez bem porque eu aprendi, primeiro, a ter paciência. Aprendi a não ser. Eu não sou. Tipo assim, eu não sou apressado. Eu fui tirando proveito de cada coisa. Quando eu quero terminar uma música, quando não vem, eu dou um tempo, que às vezes vou me equivocar e escrever coisa que depois não, eu mesmo vou ter que modificar. Então, a religião, para mim, é só uma fonte de fé. Certo? A minha fé, eu preciso ser estimulado. Entendeu? Yeah. Então, a religião, para mim, além da religião, eu tenho as pessoas minha avó, Tá. como exemplo. A minha avó falava uma coisa para mim quando eu era criança. Qual que é o nome da tua avó? Dona, a gente chama ela de Nedi, né? O nome dela é Enedi. Enedi. Aí a minha avó, ela falava, ela gostava,
adorava falar da Bíblia, eu achava interessante as histórias, a história de Abraão. É. E a minha avó falava assim, de 1000 passou, mas de 2000 não passará. E tinha uma história lá no morro que eu ia morrer com 30 anos. Ah, é? É. Esse menino... Você estava jurado de morte? Jurado de morte, aquele pai de Santo de Araque. Esse menino aí, 30 anos, ele vai morrer. E era exatamente no ano 2000. Então eu tinha medo do mundo acabar e dos 30 anos. Claro. Aí quando deu meia-noite, eu falei, pô, não tô sentindo nada. Não tô sentindo nada, não. Se der 1h da manhã, eu vou sair por aí. Deu 1h da manhã, a revelação já tava caminhando. A história do 2000, ela fica na minha cabeça. Pô, de 2000 para cá, o mundo mudou de uma forma tão agressiva que dá a impressão que realmente... A ideia de 1000 passará, 2000 não chegará, que é uma forma que está num dos livros cristãos, que é o livro do Apocalipse, né, lá no final, o último livro da Bíblia dos cristãos. Claro que ela está ligada, né, Xande, ao fato de que as pessoas no passado, elas mediam o tempo de forma exagerada, que nem a gente. Já te falei 1 milhão de vezes para você não fazer isso. Já te disse 10 vezes para você não usar isso. Então, essa ideia, ela, quando a tua avó trazia, ela servia mais como alerta. Né? Isto é, olha lá, presta atenção, isso aí não é para sempre. É como eu digo sempre, a morte para mim ela não é uma ameaça, ela é só uma advertência. Ela está dizendo assim, você não tem a eternidade para a sua vida não ser tonta. Né? E é interessante quando você nota isso, que nos 25 anos mais recentes, nós tivemos uma degradação da convivência, né? Uma exclusão. Isso também movido pelo fato de que as pessoas começaram a ter tecnologias, facilidades, né? Não só de comunicação, mas de ataque. Né? Eu posso, por exemplo, ouvir você cantando, né? Como já ouvi. Ou, agora, né? Quando você traz à tona a ideia do Banho de Folhas, por exemplo, que é uma canção belíssima, eu posso usar para elogiar, partilhar, passar para outras pessoas, como eu posso usar também para dizer, tá vendo? Esse cara fica falando só de Oxalá, né? Esse povo não quer saber, tá ligado? Acabou de falar em macumba. Gente que não entende o que é que significa macumba, que ela não pode estar ligada à noção de macumba a algo negativo, porque ela é, sim, um esforço, né, de um trabalho, né, de junção de energias boas na vida, mas o termo é colocado. Né? Então, as pessoas até confundem, acho que você quando cantou a música se lembra, a palavra Oxalá, no nosso idioma, ela tem 2 sentidos. Oxalá é, sim, uma divindade vinda, né, do Yorubá, né, uma divindade vinda, né, do Candomblé, depois aqui no Brasil com o Umbanda e o Cristianismo, que se mesclou, mas é também uma palavra que vem do árabe que não tem o mesmo sentido. Quando eu digo assim, Xande, Oxalá dê tudo certo, eu estou usando uma palavra árabe que veio para nós do espanhol, porque Alá, que é a divindade muçulmana, Oxalá significa que Deus vá com você. Mas esse Oxalá do muçulmano, do árabe, não tem nada a ver com nem a palavra. É que elas tiveram um som assemelhado. Então, quando a gente canta, né, Meu Pai Oxalá, né, está se referindo à divindade que protege, que cuida. E quando a gente fala Oxalá dê tudo certo, quando você fala você tem fé, a gente diz, então Oxalá, isso vai adiante, são 2 coisas diferentes. E tem gente, olha que coisa, olha o que é o preconceito, porque você tem razão de ficar chateado, incomodado. Tem gente que não usa a palavra Oxalá no sentido de, a gente chama de, né, um vocativo, né, alguma coisa que faz com que a gente, uma interjeição, Oxalá, não usa porque acha que está usando um termo religioso. E como acha que essa religião é menos, o que é uma coisa tonta achar, ela não usa. Aí a tua avó, ela te deixou um pouquinho assustado ou te deixou alerta? Quando ela Não, disse, fiquei ó... alerta. Não, tanto que é uma história do meu tio, que pô, a gente participava, ela era tipo uma mestre de cerimônia, né, cara? Aí o meu tio Ela falou assim, vive? vive, Vive? vive, Que bom. vive ainda. Sorte que você não Mora disse com a que minha 2000 não pode sair lá e tal. E é disso aí. E aí o meu time chama, o Márcio, fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, outubro de 99, a gente vai se batizar nas águas. É. Porque o mundo vai acabar em 2000 e precisa te salvar.
Aí quando passou, aí eu falei assim, ó, você combinou um negócio aí, então já estamos em 2001. Como é que é? É. Não, mas é porque não aconteceu nada, não teve nenhum vento diferente. Tipo assim, então a gente ficou em alerta realmente. Porque a gente cresceu ouvindo isso. Claro. O Milor Fernandes, que é o carioca que morreu em 2012, do Meyer, grande escritor, ele dizia que a grande desvantagem de você ser um profeta do fim dos tempos é que se você tiver certo, você não vai aproveitar a fama, certo? Se a tua avó tivesse certa, ninguém ia poder dizer assim, a senhora estava certa, porque não ia dar tempo. Não, e o pedido que eu fiz a Deus, pô, se o senhor me der 6 meses só de sucesso, eu vou agradecer muito o senhor, porque já estava se aproximando. Quando a coisa começou a acontecer, o primeiro disco foi gravado em 99. E vocês escolheram o nome Revelação por causa de religião? Porque Não, Revelação é um termo religioso. não, foi Não. o filho da tia Doca, É, na época. que é um nome ótimo. Saudoso Dunga. É, Ele trabalhava tripulado, e aí então ele falou, cara, não dá para acompanhar, mas é o seguinte, eu tenho esse nome aqui, coloca. é. Ele sugeriu, e aí a gente acabou colocando o E nome. você do pediu grupo. pelo menos 6 meses de sucesso. Eu ganhou pedi mais. 6 meses e ganhei 30. E tal. Agora, tem uma coisa, né? Você sabe disso. Independentemente da pessoa ter religião ou religiosidade ou ter uma fé, você sabe, eu sei. Não basta pedir, né? Tem que ir buscar, né? Tem que buscar. É. Tem o Rio de Janeiro, que é onde é gostoso encontrar, logo perto do aeroporto de Santos Dumont tem um mosteiro de São Bento, que é uma coisa magnífica, um prédio do final, né, do século XVI. E o fundador da ordem dos beneditinos, um homem chamado por alguns de São Bento, ou Bento, ele criou uma ordem religiosa e colocou um lema para essa ordem. E esse lema que existe até hoje é reza e trabalha. Reza e trabalha. Tem uma música chamada Tem que Provar que Merece, Isso, que fez sucesso na Olimpíada, né? que eu digo, ninguém vai ganhar sem jogar. Não dá para esperar no sofá. Nem Na o meu vida, Bangu, querer nem é o meu poder. Bangu, Hã? nem meu Bangu não vai ganhar se ele jogar. Na vida, querer é poder para quem está disposto a vencer. Eu quero te ver chegar lá. Quem sabe o que quer vai buscar. E tudo de bom acontece, mas tem que provar que Tem que provar que merece. Então tem que orar. É isso mesmo. Reza e trabalha. Reza. Às vezes a pessoa diz, olha, nossa, você está com um problema, né, Xande? Eu estou rezando muito por você. Eu digo assim, e que mais? Certo? Olha, a gente quer fazer uma atividade com você, fazer um grande show, né? A gente está rezando para dar certo. Eu digo, e que mais? Né? Porque, é claro, reza e trabalha. Evidentemente que a ideia de oração, para algumas pessoas, ela parece, né, Xande, que está só ligada a uma religião, e ela não está. É. Né? Por exemplo, um banho em que a água purifica, a água é um sentido de purificação tão forte na história, né, que se você olhar na crença de judeus, islâmicos e cristãos, a divindade, quando quis castigar, jogou água, o dilúvio. Também o batismo se dá na água em vários lugares, para purificar, para tirar aquilo que, né, parece que precisa ser colocado fora. Algumas religiões usam banho de plantas, usam banho de cheiros, usam banho de ervas. Por quê? Porque tudo aquilo que é perfumado, né? E que faz com que a gente, eu vou usar um termo meio feio, mas que a vida da gente feda menos. Não é a pessoa, né? Porque você é uma questão só de você se organizar, mas a vida em si. Porque as coisas que são podres na nossa vida, elas têm que deixar de ser. E quando você diz tem que fazer por merecer, a ideia do merecer, do mérito, sem dúvida, é ir buscar com decência, né? E o decência aí é nunca esquecer, né, que a gente não tem todo o tempo da vida para poder merecer, né? E o revelação, a ideia em si, ela é muito bonita, porque ela marca, né, a possibilidade da gente encantar. Eu não sou da tua área, eu sou professor, mas eu acho encantador alguém da área da arte, um artista, a possibilidade de trazer mais vida. Tem um escritor antigo, francês, né, chamado Romain Rolland. Você vai entender muito o que ele diz, porque é o teu ofício. Ele diz, a criação é a morte da morte. A criação é a morte da morte. Uma das maneiras que você e eu temos, por exemplo, e outras pessoas na vida, de fazer com que a morte não seja vitoriosa, a morte do desejo, a morte do afeto, a morte da vida, é criar. Criar. Enquanto a gente estava aqui conversando, a um determinado momento passou um gato aqui, ó.
né? É belíssimo observar como a vida tem muitas formas, como a gente fica perplexo olhando coisas que nos trazem, né, o desejo de mais vida. E criar é a morte da morte. Quando você está compondo, isso te dá vitalidade e te dá gosto. Quando você fala do sucesso, não é que você termina uma música, você fica só rindo sozinho, você quer que os outros cantem também, né? Por quê? Não, não, porque eu acho que é a grande busca do compositor, primeiro é concluir a obra. Ele acredita naquela música ali, e aí ele começa a cantarolar para algumas pessoas. Ah, Eu, pelo menos, sou assim. é. Se eu conseguir arrancar uma coisa de 3, eu vou arrancar de 6. Se eu arrancar de 6, eu vou indo. Né? Mas muitas das vezes, quando a gente faz a música, a gente não está preocupado se ela vai fazer sucesso ou não. A gente só quer ver o resultado que ela vai causar. Né? Se ela vai, se ela vai emocionar. Eu queria até te fazer uma pergunta, porque tem hora que eu tô, que às vezes eu estou me achando errado na minha maneira de pensar. Ah, Quando eu sonho, tipo assim, eu sonhei em comprar uma casa. Aí eu consigo comprar aquela casa. Aí eu falo assim, mas eu vou embora. é. Essa casa aqui, ela é minha enquanto eu estiver vivo. E a minha mulher, às vezes, ela fica, não, para de falar besteira. Não, não é falar besteira. A realidade é que isso aqui, eu tenho um tempo aqui. Então, tudo que Deus me dá não é meu. Será que eu estou errado em pensar assim? Se você tiver, acho que não, de modo algum, mas se você tiver a ideia da partilha, isto é, aquilo que você tem de bem material, serve para você e outras pessoas viverem melhor, se aquele é um lugar onde as pessoas têm a possibilidade do afeto partilhado, da felicidade, da risada, do choro, do consolo, aí não. Por exemplo, lógico, nós somos mortais, nós nos vamos e nada levaremos, É. né? Você e eu nada levaremos. O que importa é que a gente vai deixar. Tem um poeta alagoano que eu cito com frequência, de Maceió, que nem o Djavan, um homem chamado Ledo Ivo. Ele morreu também em 2012. Ele dizia: o que sobra é a obra, o resto só sobra. Né? O que sobra é a obra, o resto só sobra. Quando você fica preocupado, claro que você quer a casa, claro que é bom ter uma propriedade, claro que é bom ter algo que te dê sustento. Mas algo que eu gosto de trazer, Xande, para as pessoas é perguntar para elas às vezes assim, como é que você ganha a vida? Quase sempre a resposta vem numa única direção, que é assim, eu sou professor, eu sou bancário, eu sou cantor. Falei, não, mas essa pergunta tem duas razões. Como é que você ganha a vida no sentido de sustento, mas como é que você faz para a tua vida não ser perdida? E a única maneira de não perder-se é ser capaz, voltando ao teu exemplo da casa, em vez ou outra da conversa que você tem com tua esposa, é que ela serve para te servir enquanto você cá estiver, mas ela tem que ser um lugar em que você fique depois de ter partido. E fique pela boa lembrança. Isso. Fique pela capacidade das pessoas dizerem assim, o Xande faz falta. Eu tenho um livro com uma pergunta na capa que não pode fazer música com a pergunta, porque ela é muito forte. A pergunta é, se você não existisse, que falta faria? Certo? Se você não existisse, que falta faria? Você já imaginou, né? O dia que eu me for, eu quero fazer falta. Eu quero dizer assim, o Cortella faz falta, Cláudio, com quem eu sou casado, faça falta, Xande faça falta. Tem gente que nos faz uma falta imensa e outras que não fazem falta. Não faz falta nenhuma. E essas pessoas que não fazem falta não são aquelas cuja vida não vale, são aquelas que fizeram com que sua vida não valesse. Elas fizeram isso. E fizeram pelo egoísmo, né, pela brutalidade, né, pela discriminação. Então, acho especial que você tenha, né, essa preocupação e tem que tê-la mesmo. Para fechar, você fez uma pergunta, eu respondi longamente, quero trazer mais um pedaço. Por exemplo, há pessoas que comemoram festas, como Natal, a Páscoa, comemoram Halloween, comemoram, né, o momento de Iemanjá, todas as coisas. E às vezes a gente pensa numa pessoa assim, nossa,
o cara, o que teve um Natal tão pobre, a única coisa que tinha na casa dele era muita comida. Fez uma comemoração tão pobre, a única coisa que tinha era muita bebida. Isto é, não tinha afeto, não tinha aquilo que vai ficar, porque o resto só sobra, né? Portanto, Costumo dizer que que todo músico tem a sua ambição. é, Todo compositor, todo cantor, a minha maior ambição dentro do que eu faço é tipo assim, eu adoro lembrar do Cartola, adoro lembrar do Ataúfo, adoro lembrar do Ray Charles, adoro lembrar do Nat King Cole, adoro lembrar do próprio Erasmo Carlos, do Bezerra da Silva. Por quê? Porque o que eles conseguiram fazer eu pensar dessa forma, eu quero também fazer. isso. Não é passar só fazer sucesso, ou ostentar, ou ganhar dinheiro, não. É fazer de uma forma que você não seja, que você seja lembrado. Por isso que o Bezerra dizia, se segura, malandro, certo? A ideia do se segura significa, antes de mais nada, prestar atenção nas coisas. Eu faço uma distinção agora entra em cena o professor, tá? Você canta um pedaço, eu falo outros. Eu faço uma diferença entre aquilo que é importante e aquilo que é urgente na vida. Tem coisa na vida que é importante, tem coisa que é urgente. Mas urgente não pode levar o importante fora. Importante na vida é aquilo que é essencial. O que é essencial? Afetividade, amorosidade, liberdade, solidariedade, fraternidade. O que é fundamental? É o que nos ajuda a ter isso. Por exemplo, carreira não é essencial. Ela é fundamental, ela te ajuda a chegar ao essencial, que é o afeto, a partilha. De nada adianta ter sucesso e ter uma capacidade de arrecadação, o que é importante, mas não é exclusivo. Né? É aquilo que faz com que no dia que você deixar de ser vivo, você ficará de outro modo. Eu tenho uma colega professora, que é mineira, Belo Horizonte, Terezinha Rios, ela diz assim, a gente pode não ser imortal, mas a gente pode ser eterno. Pode não ser imortal. Quando você mencionava agora há pouco tua avó, ela, ou você ou eu, ela não é imortal, mas ela vai ser eterna, porque ela vai ficar nas pessoas. Né? Isto é, cada vez que você citá-la, ela está junto. Quando você fala do Ray Charles, você fala do Nat King Cole, né? Quando a gente lembra do Ataúfo Alves, que saudade da professorinha, né? que me ensinou o beabá. Eu fui alfabetizado por uma professora chamada Mercedes, em Londrina, em 1960. Ela morreu, só o corpo, porque ela está em mim. Não no sentido de incorporação, né? Não no sentido de que ela é uma entidade. Ao contrário, ela está no toque da mão, naquilo que eu escrevo. Você trouxe à tona pessoas que fazem parte da tua história, como você fará de outras. Não serve para nos consolar, serve para pelo menos a gente não achar que procurou e não acha a resposta. Eu conheci uma criatura e uma amiga falou que você só vive no morro. Ela falou que você está indo lá comprar droga. É. Falei, primeiro você fala para sua amiga que lá e a rua é tudo igual. Tem o cara que se droga, tem o cara que faz faculdade, tem o cara que acorda às 6 da manhã para trabalhar. Só que eu vim de lá. Então, é lá, quando eu chegava na varanda da minha avó, eu ficava olhando para a rua, sem saber como era a rua. E sem saber o que acontecia na rua. E aí eu fui crescendo e fui vendo que... Aí tem o Ivo Meirelles, que é padrinho da minha filha, que desceu o Morro da Mangueira e deu certo. Eu falei, então eu vou descer o morro também. Só quando eu desci o morro, antes de eu descer, meu avô falou para mim, só quando chegar naquela rua lá, vai ter um cara, ele vai te olhar com uma cara meio malvada, a palavra que ele usou. Se ele estiver do lado esquerdo, você vai para o lado direito. Se ele estiver para o lado direito, se ele parar na tua frente, passa por cima dele. Só que eu achava que era um cara. Não, depois que eu fui entender que era o preconceito. O preconceito. Passa por cima dele e segue. Aham. Ó, que Passa conversa. por cima dele e segue. E aí, eu expliquei para ela que a minha família ainda mora lá. Então, qual o problema de eu visitar minha família lá? O que mudou? É verdade. Eu digo sempre, Alexandre, há uma diferença de falar sobre algo e falar de algo. Você acabou de tocar num tema que eu só posso falar sobre.
Porque quando você fala sobre, você fala de fora. Quando você fala de, você fala de dentro. Por exemplo, eu não posso falar de preconceito, porque eu nunca fui vítima de preconceito. Certo. Eu sou um homem branco, ocidental, escolarizado, né? Portanto, eu posso falar sobre. Eu não posso falar de fome, porque eu nunca senti fome. Eu posso falar sobre a fome. Eu posso falar de algo pelo lado externo. Você pode falar de preconceito. Você, quando diz que você desceu o morro, né, e recebeu orientação de tentar ultrapassar, se ficar lá na tua frente, não é desconhecer, é não se render, né, a isso. Então, é muito complexo, porque nós estamos numa sociedade em que este cara, que ou você vai para a esquerda ou para a direita, e se ele parar, você vai em cima, ele é muito poderoso, né, é fortíssimo. O preconceito ele está na religião, na política, tá no futebol, ele está na convivência familiar, na escolaridade. Eu brincava... Tá na música. Tá na música. Né? Eu brincava, antes de a gente começar a conversa, eu nasci no dia 5 de março, no dia que nasceu o Patativa do Assaré. E ele diz assim, é sempre melhor. Olha que frase ótima do Patativa. Vale para você pensar em alguns compositores aí na vida. Né? Ele dizia, é melhor escrever as coisas certas do jeito errado do que escrever as coisas erradas do jeito certo. Então, quando a gente pensa em alguns que saíram do morro ou que saíram do asfalto, porque muita gente no campo da música, você pegar alguém como Vinícius de Moraes, que era alguém extremamente estudado, alguém como Gilberto Gil, que fez faculdade, né, trabalhou em empresas, alguém como Caetano, gente que teve uma formação, mas que é capaz da sensibilidade em relação a isso. E o preconceito em relação à música, ele está marcado também no campo também das religiões, né, dos modos de olhar, como se você... Algumas pessoas, eu conversava com o Cláudio isso outro dia, eu não sei o que você acha, vou te perguntar até. Algumas pessoas têm alguma dificuldade com o funk porque ele tem uma sonoridade assemelhada ao ponto de macumba. Você acha que tem ou isso é coisa de leigo? Já prestou atenção? Já. Presta atenção, se não tem... Quando a base dele começou a ser feita de boca, tem um pouco de maracatu, tem um pouco de maculelê no meio. É mesmo? E as pessoas também associam muito isso. Capoeira é uma coisa, maracatu é outra, certo. Carimbó é outra, maculelê é outra. Entendeu? Então, quando deu essa referência, aí as pessoas começaram a associar. Mas não como negativa, estou falando aí como uma coisa, mas não é. Não, negativo não é. Foi a maneira que eles conseguiram. O recurso que eles... O cara que tinha menos... ele não tinha uma condição para fazer uma produção da maneira que ele queria. Então ele arrumou esse recurso, que era um pouco mais barato, e ele conseguia fazer o trabalho dele e conseguia destaque. Você falou do carimbó, né? Em 2024, Cláudio e eu fomos ao Círio de Nazaré, lá na varanda da Fafá. Você tem de ir. Você vai se encantar. E uma das coisas mais bonitas é que quando termina a procissão do domingo, que são milhares e milhares de pessoas, depois que a santa passa, eles começam a cantar um carimbó que parece uma música carnavalesca em alguns lugares, sobre a santa, com 1,5 milhão de pessoas dançando uma música religiosa, falando de Nossa Senhora de Nazaré, chamando ela de Nazinha. E é de um respeito inacreditável, é algo que você vai sendo ocupado, né? Porque o carimbó, ele movimenta, né? E ele não pareceria, de maneira alguma, não deveria ser algo entendido como ofensivo, né? E é gostoso imaginar também que o preconceito, né, no campo da música, ele vem, né, até, você sabe disso, eu trabalho com escola, mas até os anos 1930, a escola de samba tinha que ter autorização da polícia, né? Para funcionar, porque ela pareceria uma coisa que veio... De modo geral. Veio do morro, veio de negros ou pretos, veio mulatos, veio de tudo que se entendia, né, como diferente. E um dia me fizeram uma pergunta que eu vou fazer para você, mas eu vou falar a minha resposta para você poder pensar a tua. Qual é o verso mais bonito que você conhece da música popular brasileira? Vou dizer o meu quando você pensa. Que é uma música de carnaval do Davi Nasser chamada Confete, em que o verso é: confete, pedacinho colorido de saudade. Você já imaginou como é que alguém coloca num pedacinho de música toda a essência do que é, né, a ideia de carnaval? Confete, pedacinho colorido de saudade. E o teu? E o meu é complicado. E agora? E agora?
O meu tem um monte. Pense em 2 ou 3, vamos ver. 2. Eu vou dizer outro. Ah, se na desordem do armário embutido, meu paletó enlaça o teu vestido e meu sapato ainda pisa no teu. Isso aí, Chico Buarque, Eu tenho Francis uma Raime. do Almir Neto. É. Ele fala assim: não se renda por outra que tudo leva, faz em extinção. Ato que fez Pilatos na Torre de Babel. Não. Esqueci, peraí. Mas você lembra, é só cantar que lembra. Ato que fez Pilatos na Torre de Babel. Agora eu fiquei curioso. Ato que fez Pilatos na Torre de Babel. Peraí. Mãos se rendem para outras que tudo levam, quase em extinção. Mãos honestas, amorosas, e outras pobres mãos batem as cordas. Pago pra ver queimar em brasas. As mãos. Puta merda. Ah, Mãos de fiéis, revés que não contestam. Posso ler para você? leia. Ato que fez Pilatos, lavando suas mãos, é o mesmo que injustiça feita com as próprias mãos. Não, eu confundi. As mãos que fracassaram na Torre de Babel porque desafiaram as mãos do céu. Ah, exatamente. É. Essa é a As frase. mãos que fracassaram. As mãos que fracassaram na Torre de Babel porque desafiaram as mãos do céu. O Almir Neto, ele fez uma música só falando de mãos. Depois ele fez só falando de pés, depois ele fez só falando de É olhos. mesmo. É. Que coisa. Almir era fantástico. E esse é um dos pedaços teus. Eu gosto também muito, muito, né, de coisas que são fundas, como não só o Chico Buarque, que eu brincava agora, mas como eu mencionei, Ataúfo Alves, quando ele canta sobre a saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Né? Essa ideia ela é muito marcante, ela é muito gostosa, porque o que a música carrega? Ela não carrega só a emoção, ela carrega um tempo, um cheiro. Tem músicas que eu ouço que eu sinto aromas, né? Quando a gente pensa num banho, né, que vem ali de ervas, né, quando você pensa num banho de flores, é porque o aroma captura a gente. Né? Não é à toa que uma parte das religiões na história usava incenso, né? Porque o incenso faz subir e ele nos envolve. Né? Por isso que, claro, né, a ideia do confete, pedacinho colorido de saudade, eu não estava pensando no papel. E você me pediu 2. A Isso. outra, tem uma música do Roberto Erasmo, que eu acho essa música fantástica, né? Que ele fala: eu não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. Um erro não conserta o outro. É isso que eu penso. Que ele fala: eu não posso aceitar certas coisas que eu não entendo. Do progresso das armas de guerra, da morte vivendo. O trocadilho da Muito frase bom, né? e a rima por fora e por dentro, mais um papo que. Isso, porra, eu tinha 7 anos de 7. idade, cara. E ficou com você. Até hoje. E vai até quando? Enquanto você for. Enquanto eu E tiver com aí. quem vai tua música? Enquanto a pessoa estiver, não enquanto você estiver. É isso aí. Né? Porque quando você se for... Essa que é o lado gostoso, quando a gente pensa na ideia de religião, religiosidade, espiritualidade. Que é imaginar, né, Xande, que a gente não acaba na materialidade que se esvai. Né? Você só acaba se você for alguém inútil na existência. Nenhuma das maneiras de ser útil é exatamente o de cuidar da vida, repartir afeto, como eu dizia, ser capaz de honrar, né, a existência, não ter uma vida que seja banal, pequena. Né? Eu gosto demais. Tem algumas coisas das religiões que elas me encantam. Talvez a frase que eu mais aprecio, que é uma frase de Jesus de Nazaré, em que ele diz algo que basta a gente olhar. Né? Está no Evangelho dos Cristãos, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. E eu vou dizer isso como maneira de desejo de meus votos para a Xande. Jesus diz assim: quero que tenhais vida e vida em abundância. Quero que tenhais vida e vida em abundância. E abundância não é desperdício nem exagero. Quando você falava da casa, a abundância de uma casa não é o exagero de coisas, a presença material. A abundância de uma casa é a abundância de alegria, de convivência, de choro com alternativa, de música,
A criação é a morte da morte. Tanta volta pra nenhuma resposta. Tanta volta pra nenhuma resposta. Tanta volta pra nenhuma resposta.